Olá, você está na Doc News, sua fonte de informações de saúde com evidência científica. Hoje vamos falar sobre os testes para o diagnóstico do coronavírus. Mas antes disso, assine o canal, marque o sininho para saber quando tem vídeo novo chegando no pedaço. Muito se fala sobre os testes para o novo coronavírus. Vamos tentar ajudar a entender quais são, para que servem e como são feitos. Basicamente, tem dois tipos de testes: os testes moleculares e os testes sorológicos. Os testes moleculares são testes que buscam identificar a presença do vírus no nosso corpo. Esses testes são aqueles que a gente vê na televisão, as pessoas sendo examinadas com uma espécie de um cotonete muito grande colocado no fundo da garganta ou no fundo do nariz, para retirar um pouquinho de material, de células na verdade, que vão ser levadas para o laboratório e no laboratório vão ser separados e identificados fragmentos genéticos do vírus. A partir daí, a gente pode dizer que a pessoa está agudamente infectada pelo novo coronavírus. Esses testes funcionam muito bem entre o 5º e o 10º dia da infecção, pois nesse momento existe uma quantidade muito grande de vírus sendo replicada, por isso é mais fácil identificar. São considerados o padrão ouro para a identificação de infecção aguda. A gente também encontra a identificação desses testes como PCR, que é o nome técnico do tipo de reação química utilizada. Além desses, existem os testes sorológicos. Os testes sorológicos são testes que buscam identificar a presença de anticorpos. Os anticorpos são substâncias que o nosso corpo produz em resposta à presença de um vírus ou de qualquer outro inimigo. São substâncias de defesa que o nosso corpo produz. A primeira que aparece é o IgM, ou imunoglobulina M. Ele começa a subir por volta ali do 5º dia da infecção, sendo que o pico dele é em torno do 10º dia também, até o 12º dia. Depois ele começa a diminuir a sua concentração. Ele também é um marcador de infecção aguda, mas não tão eficiente quanto o PCR que eu falei antes. Além da IgM, existe também a dosagem da imunoglobulina G, que é a imunoglobulina G, ou IgG, como todo mundo conhece, é uma substância, um anticorpo de defesa mais prolongada. Ou seja, o nosso corpo começa a produzir esse anticorpo por volta ali do 14º dia da infecção, e daí para frente. A ideia é que o IgG é um anticorpo que tem a lembrança de como é o inimigo. É ele que avisa para o nosso corpo: olha, eu já tive contato com esse vírus e ele é o inimigo, então vamos produzir mais anticorpos para nos defender. É um marcador de defesa mais prolongada. Esses testes sorológicos, eles podem ser feitos em laboratório. São mais eficientes e mais qualificados. Eles identificam a quantidade de anticorpos que foi produzida. Por isso são melhores. Agora, também existem os testes sorológicos chamados de testes rápidos. Esses estão muito na moda, porque dão o resultado de maneira mais fácil, não precisam de processamento no laboratório e nos Estados Unidos, o Departamento de Saúde fez inclusive uma autorização especial para que quando eles estiverem disponíveis, ainda não estão em larga escala, poderão ser feitos até em farmácias. O que é isso? São pequenos kits, caixinhas de plástico, onde você vai colocar uma pequena gota de sangue. E por reações químicas presentes nessas substâncias que estão ali dentro, você vai identificar, depois de 15, 20 minutos ou meia hora, a presença ou não desses anticorpos. Geralmente, esses testes são marcadores de IgG, ou seja, serão testes que vão dizer: essa pessoa teve contato com o coronavírus e produziu anticorpos de defesa. Bom, até aí tudo muito bom, tudo muito bem. Porém, todos esses testes têm limitações e, principalmente, precisam ser interpretados por um profissional de saúde, de preferência um médico, para poder entender o relacionamento entre a história do paciente, eventuais sintomas que ele tenha sentido ou não e o resultado dos testes. Não basta apenas fazer o teste e está resolvido. Além disso, existe sim falso negativo, falso positivo e principalmente, como você reparou que eu falei que a presença do vírus também tem uma curva de crescimento, a presença dos anticorpos tem curvas de crescimento. Se você fizer o teste procurando uma coisa na época errada,
você não vai encontrar. Então, por exemplo, o teste do PCR, que é o teste de identificação molecular do vírus, se for feito muito precocemente, muito no início da infecção, ele pode dar negativo e a pessoa estar contaminada. Tem que ser repetido eventualmente com aparecimento de sintomas ou por orientação do médico. Espero ter ajudado a explicar toda essa situação dos testes e a gente está aqui para trazer informação, porque informação é a melhor arma contra o coronavírus.